né? Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, a todos os presentes. Vamos iniciar os trabalhos, né, de este encontro, né, que é o primeiro webinar da Academia Forges, né, o primeiro webinar da Academia Forges, e nós temos a honra de contar com a presença como expositor do Dr. Samuel Venâncio de Souza, né, da Universidade de Dili. E antes de iniciar nossos trabalhos, vou passar a palavra para o presidente da Forges, o Dr. Marcelo Becerril, que vai nos dar umas palavras breves de boas-vindas. Muito obrigado, Adolfo. Muito bom dia. Como eu estava dizendo aqui, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estão. Essa é uma das belezas da Forges. Nós estamos em diversos continentes. E hoje começamos, então, retomar as atividades da Academia Forges. Eu vou, só por breves minutos aqui, a quem não é membro da Forges, dar as boas-vindas a essa atividade. Dizer que vamos colocar no chat aqui o sítio da Forge, para que acompanhe e conheça as demais atividades que nós desenvolvemos. Essa academia é um espaço onde discutimos experiências, pesquisas, troca enfim, de todos os tipos sobre vários temas, e aqui na gestão da qualidade, na coordenação do professor Adolfo Calderon. Temos uma equipe enorme. No seu nome, Adolfo, eu cumprimento todo esse seu time que vem fazendo um grande trabalho. Aos colegas que são já associados da Forge, só para fazer o registro, é a primeira vez que nós conversamos esse ano, formalmente, dizer que temos feito muitas reuniões, estamos retomando uma série de atividades. A nosso formativo Forge vai retomar muito em breve, vocês vão passar a receber de volta com atualizações do que vai acontecendo na nossa associação, uma nova proposta para a revista, e aproveitando e cumprimentando o professor Samuel Freitas, convidar todos para também já acompanharem a conferência, 15ª conferência que vai acontecer em Dili em novembro, e que já estão abertos no nosso sítio o período de envio de resumos e propostas para a conferência. Então, dito isso, cumprimento a todos, o Adolfo e toda a equipe que vai participar aqui, professor Nobre, bom revê-lo, professora Dora, professora Juliana Canga e todos os demais colegas, que a gente tenha uma ótima sessão e começamos com certeza muito bem a academia. Ana Maria, tudo bem, Ana Carvalho? E dizendo também que na semana que vem continuamos, já temos uma outra agenda da Academia Forges, com os contextos emergentes, enfim. Convidar todos para acompanharem, então, a série de atividades que começam agora, a partir de hoje. Adolfo, parabéns pela coordenação que tem feito, então, sucesso, e passo para você de volta a palavra. Perfeito, professor Marcelo, muitíssimo obrigado. E quero, antes de iniciarmos propriamente o evento, falar para vocês que essa atividade está sendo promovida por um dos eixos temáticos da Academia Forge, o eixo Qualidade no Ensino Superior. E, eh, e dentro do nosso eixo, nós já temos planejado os próximos 3 webinars. A reunião do nosso eixo decidiu, né, que nós vamos potencializar os webinários. Cada eixo tem sua autonomia e fazem suas opções. Nós decidimos por manter os webinários mensalmente, né, porque é um espaço de troca. Não nós estamos preocupados com audiência, com plateia cheia, senão estamos preocupados com propiciar esse momento de troca sobre a realidade dos diversos países, em termos da gestão da educação superior e as múltiplas dimensões, né? Hoje temos a honra de estar conosco o Dr. Samuel Venâncio de Souza Freitas, né, que ele vai abordar o tema implantação da pós-graduação transnacional em Timor-Leste, oportunidades e desafios, né? E o professor Samuel Venâncio de Souza também vai nos trazer um pouco da realidade de Timor-Leste, o país sede
da nossa próxima conferência, que será realizada no mês de novembro. Desde já convido todos vocês para no mês de maio, 20/5, vamos ter uma conferência da doutora Sônia Magalhães sobre a Agência Nacional de Ensino Superior de Timor de São Tomé e Príncipe. É a aproximação que estamos tendo com São Tomé e Príncipe, que recentemente criou sua agência de regulação da qualidade da educação superior. Para o dia 17/6, vamos ter uma conversa com o Dr. Olímpio Castilho, um membro histórico da Forges e do nosso eixo, que ele vai nos discutir sobre o regime jurídico de instituições de ensino superior de Portugal, a conversão de universidades públicas em fundações públicas de direito privado, fundações públicas de direito privado, um modelo que foi tentado implantar no Brasil e que nenhum país de língua portuguesa possui, e Portugal possui. Dito isto, estão todos convidados para a 15ª Conferência Forges, o tema a promoção da investigação científica em língua portuguesa face aos desafios globais, vai ser realizado 25, 26, 27 de novembro, em Timor-Leste, em Dili. O ideal seria que todo mundo esteja presencial, mas sabendo das dificuldades que muitas vezes existem, também teremos nossa parte online. Dito isto, eu vou passar a palavra ao doutor Nobre dos Santos, que vai ser o moderador e que vai coordenar todos os trabalhos. Professor Nobre, muito, muito obrigado e envio um grande abraço a todos os colegas aqui presentes. Obrigado, Adolfo. Queria cumprimentar a todos, em particular ao Marcelo, que é o nosso presidente da nossa Associação Forges, cumprimentar a si, Adolfo, que coordenas é o nosso eixo de qualidade do ensino superior. Saudação muito especial ainda ao nosso convidado desta tarde, manhã para o Brasil, que é o professor Samuel. Saudar, não consigo ver a partir daqui, mas há pouco estava a falar com a Dora, nossa colega na Universidade de Aveiro, a Juliana, também nossa amiga do outro lado do Índico. Para nós estamos aqui no Oceano Índico, do outro lado é o Oceano Atlântico, Angola, da Universidade de Luanda, e também saudar a todos os participantes neste evento. Como foi dito inicialmente pelo Adolfo, o tema desta tarde a ser proferido pelo professor Samuel é implantação dos programas de pós-graduação transnacionais em Timor-Leste, oportunidades e desafios. Eu passo a apresentar de forma breve algumas notas biográficas sobre o nosso convidado esta tarde. Samuel Venâncio de Souza Freitas, nome completo, é doutor em Engenharia Química pela Universidade de Aveiro, Portugal, é professor de Química da Faculdade de Ciências Exatas da Universidade Nacional Timor-Leste, Unitel. Trabalha na Unitel desde 2014, tendo assumido o cargo de decano, isto é, diretor da Faculdade de Ciências Exatas, entre 2015 e 2021. E depois, atualmente, é vice-reitor para os assuntos académicos e de garantia da qualidade da Unitel desde 2021. Foi também presidente do Conselho Diretivo da Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica entre 2018 e 2021. Assumiu o cargo de presidente da Sociedade Timorense de Química entre 2017 e 2021.
tendo conseguido registrar esta sociedade em 2019 em Taiwan, como membro contribuinte da Federação Asiática das Sociedades de Química. Isto, desde 2022, integra a Comissão de Planeamento da CIAMEU, RIET, para um projeto válido por 4 anos, 2022-2025. É também membro ativo da Comissão Coordenadora das Universidades e Institutos Superiores de Timor-Leste, um órgão consultivo criado pelo governo timorense para coadjuvar nos assuntos do ensino superior. Eu podia falar muita coisa a respeito do nosso convidado, até porque é uma pessoa que eu conheço desde 2007, na Universidade de Aveiro, onde nós estudamos. Mas para a atividade a que nos propomos, esta informação julgo ser o suficiente. Então, em termos de regras para a discussão desta tarde, o Samuel vai ter 30 minutos para apresentar o seu trabalho e nós temos duas convidadas para comentar. Como disse antes, temos as professoras Juliana Kanga, da Universidade de Luanda, e temos a professora Dora Fonseca, da Universidade de Aveiro. Para cada uma das convidadas a comentar, terão direito a 10 minutos de comentários. O nosso trabalho tem a duração de 1 hora de tempo, podemos estender para 1 hora e 10, 1 hora e 20. Tendo dito isto, se calhar que é para economizarmos tempo, eu vou também falar da Juliana Kanga e da Dora Fonseca. Quem são as nossas ilustres convidadas? A professora Juliana Lando Kanga, como já tinha dito, da Uniluanda, é professora associada na Universidade de Luanda, é doutora em Ciências Sociais, é especialista em Psicopedagogia, é pós-doutorada em Serviço Social na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E em relação à professora Dora Maria Ramos Fonseca, ela é doutorada em Ciência da Educação e pós-doutorada em Administração Educacional pela Universidade de Aveiro. É investigadora integrada do Centro de Investigação, Didática e Tecnologia na formação de formadores e professora auxiliar no Departamento de Educação e Psicologia. Estão feitas as apresentações. Eu quero convidar agora ao meu amigo, o professor Samuel, o prezado vice-reitor da Unitil, para usar a palavra. Obrigado, obrigado, professor Nobre. Eu tenho um slide para mostrar, não sei se dá para depois partilhar os slides para facilitar a nossa conversa, mas antes disso tudo, gostaria de, primeiro, por causa do tempo, agradecer ao convite, porque quando falei com o professor Adolfo, foi logo de imediato e nós falamos e eu aceitei o convite para fazer isto pela primeira vez ao grupo, porque é a primeira vez que eu integro o grupo, Academia de Qualidade, esta qualidade, e é um prazer para estar aqui. E cumprimento o presidente do Forges, eh, coordenador do eixo, pois, professor Adolfo, né, professor Nobre e todos os professores que estão aqui nesta conversa. Boa noite de Timor-Leste e com prazer que eu estou aqui para. Não é um trabalho científico sobre o tema, não é um trabalho, portanto, é uma troca de realidades com base na minha experiência. Desde que eu voltei de Portugal, não fui para a minha área de formação. Sou formado em engenharia química, era para trabalhar com indústrias, empresas, mas não há nada disso. Então, desde muito cedo, quando voltei, fui logo para a educação, mas para a gestão de ensino superior. Foi por isso que, portanto, com base nessa experiência, no que eu vejo e na minha ligação com a região e com
a comunidade CPLP em termos de ensino superior. É com base nisso tudo é que eu vou agora transmitir num curto tempo que me deu, que me foi dar 30 minutos, para mostrar como é que Timor, em termos de programas pós-graduação, do ponto da perspectiva transnacional, é isso é que eu vou querer mostrar e eu vou mostrar isso em PowerPoint. Então, sem perder muito tempo, vou tentar partilhar se dá para ver ou não. Vamos confirmar juntos. Eu não sei se dá para ver. Dá para ver, é? Eu vou maximizar. Perfeitamente. Perfeitamente, ok. Sim, sim, sim. Então, ok, então vou começar para cumprir o tempo e antes, obrigado por tudo e obrigado a todos outra vez. Quando nós falamos de implementação dos programas de pós-graduação, isto parece ser um trabalho pesquisa muito, seria um trabalho muito, uma pesquisa muito adequada para uma realidade como a realidade timorense em comparação com as realidades do CPLP e também da ASEAN. Porque brevemente, em maio, Timor-Leste vai aderir à ASEAN. Significa que vamos ter duas realidades que podem andar lado a lado ou podem andar em confronto. Portanto, nisso tudo, temos que definir a nível nacional a nossa postura em termos de também gestão de ensino superior. E por isso vou, antes de dizer quais são as oportunidades e desafios da implantação dos programas de pós-graduação em Timor-Leste, vou mostrar, sobretudo para quem não conhece ainda Timor, este é Timor. Então, Timor-Leste tem essa bandeira e tem muitos municípios, para quem não conhece. Portanto, nós temos uma ilha grande de Timor, mas dividido em dois, porque a Holanda veio para a parte que foi depois dada à Indonésia e Portugal veio à nossa parte, por isso ficamos como Timor-Leste, né? E a nossa, portanto, nós temos 23 anos de idade em termos do país soberano, porque a independência só foi em 2002 e nós temos as línguas oficiais é teto em português, como todos podem ver, a população 1,34 milhões, tanto em 2022 significa agora pode aumentar um pouco mais, porque o censo foi feito só em 2022, ainda não há continuidade. E a nossa economia, em princípio, é suportada pelo Fundo Petróleo, que está na América, nos Estados Unidos, 80%, e mesmo assim a maioria da população vive da agricultura, mas a nível em termos do país, nós temos muito potencial em turismo e indústria, só que ainda não está muito bem explorado, mas um dia, quando tudo isso está bem explorado, servirá muito bem para o país, né? Do lado, é só para ver rapidamente, nós temos muitas línguas, como na África temos, nós temos, considerando línguas ou dialetos, eu não sou linguístico, então é só para dizer como é que a riqueza em termos de línguas em Timor-Leste, cada município, cada local, nós temos 13 distritos ou 13 municípios e tem muitas línguas aí para um país tão pequeno que é 15 quilômetros quadrados. Isso é só para conhecer rapidamente e eu falo uma das línguas que está ali, mas um timorense sempre pode falar 4 a 5 línguas locais, incluindo já português, inglês e teto e indonésio. Depois mais língua local e quem aprende mais pode saber mais, porque às vezes há casamentos cruzados entre municípios e isso ajuda uma pessoa a conhecer mais outras línguas, né? A seguir, como eu sou da UNTL, eu só vou mostrar rapidamente a UNTL. Portanto, a UNTL fica em Dili. Nós é que vamos organizar a 15ª Forces em conjugação, em colaboração com Undili, o CT, que estão aqui perto também, né? Em Dili. E é a única universidade estatal. Então, nós temos 19 instituições de ensino superior, mas o do Estado é só a Universidade UNTL e é mais antiga e é maior. Significa que tem mais estudantes, tem mais pessoas e foi criado mais cedo, né? 25 anos até agora, portanto, mais velho que o país, tem 23, né? E nós já graduamos mais de 27 mil. Portanto, 27 mil graduados até agora, em 25 anos. Temos várias faculdades, 10 faculdades, que não vou citar por um, mas temos ali, incluindo turismo, Faculdade de Turismo que foi criado recentemente. E em termos de cursos que nós damos, a maioria são cursos de primeiro ciclo, que é 40 cursos de primeiro ciclo, distribuídos por 10 faculdades e depois nós temos operacionalmente na UNTL para 11 cursos de mestrado, um curso de pós-graduação. Nós acá damos
diploma de pós-graduação, consideramos pós-graduação é 1 ano. Porque pós-graduação pode ser mestrado ou doutoramento, mas nós aqui temos um diploma de pós-graduação, que é 1 ano. Sem tese, nós damos um diploma e depois 11 cursos de mestrado, 11 cursos de mestrado e 2 cursos de Dinter. Tanto de Inter, que é um exemplo que eu vou a seguir mostrar, que é um exemplo de uma educação ou um programa transnacional. Estes dois de Inter são todos do Brasil. Portanto, não há ainda experiência com os outros, mas só do Brasil é que começa a ter colaboração. E então, isso é sobre o NTL. O nosso reitor está ali, aquele que está a fazer graduação, cerimônia de graduação. Mudança de fita. Para podemos avançar, como é que o sistema de ensino superior timorense, tanto tal e qual é em outros países, nós também temos um sistema de ensino superior. Antigamente estava integrado na lei única, lei de base de educação. Portanto, significa desde de baixo, de ensino lá pré-escolar até cá cima, havia só uma lei. Mas depois, por necessidade, em 2024, o ano anterior, foi criado mais uma lei que se chama Lei de Base de Ensino Superior. Não há contradição, só há tanto completa um ou outro, mas ali há algumas mudanças, alterações, né? E nós temos um sistema binário que nós dizemos chamar para formação técnica e formação científica, né? Quando nós referimos aos politécnicos, academias, escolas superiores, nós enquadramos na formação técnica e essas instituições podem conferir graus de bacharelato até mestrado. Até agora, até este momento, mas foi mudar, foi alterado e a lei está em vigor. Antes, politécnicos só podiam conferir o grau até D2, diploma 2. Diploma 2 significa só 2 anos. 2 anos sem poder ir mais para frente. Então, como não era muito atrativo, foi aumentar para o bacharelato de politécnico e depois criamos mais ou damos mais flexibilidade ou possibilidade para depois para frente ter curso até nível mestrado, grau mestrado. Depois temos formação científica, que nós consideramos aquelas instituições de ensino superior do tipo universidade e instituto superior. E universidade, em Timor-Leste, nós temos universidades privadas e públicas e nós temos institutos superiores privados também públicos, né? E essas instituições é que podem conferir graus até pós-doutoramento. E nós temos uma lei muito recente para regular isso. Então, esse sistema binário está muito bem compreendido em Timor-Leste. Pelo menos até agora toda a gente que trabalha no ensino superior, na gestão do ensino timorense, compreende muito bem e incluindo na sua implementação. Ah, a seguir, nós também temos Sistema Nacional de Qualificações. Nós estamos em fase de revisão, tanto para poder fazer, tanto depois avaliação em termos de o reconhecimento das qualificações, até o ano, até agora, porque mesmo estando em revisão, ainda não foi aprovado. Portanto, no governo está já em fase final de revisão escrita do decreto-lei. Então, antes nós tínhamos 10 níveis, 10 níveis, nós agora só temos 8, para ser mais coerente com a Europa, Portugal, e para ser também mais coerente com a ASEAN, que nós vamos entrar na ASEAN e nós vamos ter só 8. Doutoramento toma nível 8 e para certificação nós temos duas agências que vão certificar, que é a ANA, que é uma agência de acreditação, agência reguladora da qualidade, que é onde quando eu fui presidente do conselho diretivo, e depois tem INDIMO, que é mais para certificados, né? Certificados e até aquele nível diploma avançado, que é quase igual a bacharelato, mas são tem algumas diferenças e incluindo na certificação que tem que ser feito pela INDIMO. Não sei se é em outros países, em Portugal eu até esqueço, não sei qual é que nome se dá aquele órgão que se chama INDIMO em Timor-Leste, que qualifica os cursos técnicos profissionais. Isto são algumas mudanças só para perceber como é que Timor é organizado em termos de ensino superior, do seu sistema aí, Sistema Nacional de Qualificações, né? Em termos de instituições de ensino superior, às vezes há essa pergunta sobre como é que se cria uma instituição de ensino superior em Timor-Leste e os seus cursos primeiro ciclo até terceiro ciclo. Tanto nós temos, como os outros países têm, nós temos leis e decretos-leis. Agora, a única lei mais recente que nós temos, há pouco já referi, é a Lei Bases de Ensino Superior. Depois nós temos
os decretos-leis que são criados pelo governo para regular ou para dar para regularizar como é que se cria cursos, como é que se fazem acreditações dos cursos, incluindo instituições, né? E em Timor-Leste pode haver alguma diferença com em Portugal pelas acreditações feitas pela A3S. Nós aqui um curso ou uma instituição para funcionar tem que ter uma licença. E essa licença nem sempre uma acreditação já vem com um valor ou uma conceder o licenciamento para operacionalizar durante algum tempo. Portanto, nós chamamos em termos de instituição, nós dizemos licença operacional, em termos de cursos, nós chamamos de registro. Isso é feito pelo Ministério do Ensino Superior. Portanto, o Ministério do Ensino Superior é que decide sobre um curso poder iniciar ou não. Depois, nas acreditações, depois de graduação, depois primeiros graduados, se acredita ou não, o curso tem qualidade ou não, quem faz isso é a agência ANA. Portanto, são essas dois órgãos que fazem, controlam a qualidade do curso, incluindo no início e durante a sua operacionalização. E a nível nacional, nós temos 19 instituições de ensino superior. Portanto, se é bom ou não, isso também é muito relativo, porque nós somos um país pequeno e estamos a ter muitas universidades, né? Temos duas públicas e a nível nacional, isto já é nacional, já não é só da UNTL, nós temos 4 cursos de doutoramento. Significa a nível nacional, temos 19 instituições, só temos 4 cursos de doutoramento, 3 cursos de segundo ciclo estou a referir a pós-graduação e mestrado, 30, mais 30 cursos, e mais que 220 cursos de primeiro ciclo. Significa bacharelato e licenciatura que são oferecidos por 19, nas 19 instituições, né? Agora, só focando especificamente, eu não vou focar nos cursos de primeiro ciclo, ou falo mais de pós-graduação, nomeadamente doutoramento. Então, os 4 cursos de terceiro ciclo, 2 são nas universidades privadas e 2 na UNTL. 2 na UNTL refiro-me a DINTER, Doutoramento Interinstitucional Internacional, que são do Brasil, que é da Universidade Mackenzie e Universidade Federal de Santa Catarina. São dois. Agora nós temos e nós temos, são autorizados enquanto 2 cursos de doutoramento nas universidades privadas foram canceladas, encerradas este mesmo mês. Portanto, este ano, abril. Então, é só para saber essas situações. Por que que, de repente, o governo decide fechar? Portanto, este é um comunicado do governo na reunião do Conselho de Ministros para dizer que, para frente, vamos suspender a abertura de novos ciclos de estudo. Portanto, significa que há algum problema em relação à qualidade que o governo, através do seu ministério, quer controlar, porque há muita duplicação de cursos. Portanto, muitas universidades oferecem mesmo os cursos e muitos graduados não sabemos sobre a empregabilidade. Então, por causa disso, vamos suspender durante um tempo, nomeadamente para aqueles cursos que estão em baixo, cursos de Direito, Gestão, Contabilidade, Gestão Financeira, Engenharia Civil, todos esses cursos que estão ali, escritos ali, incluindo Relações Internacionais, vamos suspender um pouco a abertura. Se há alguma proposta de qualquer instituição para abrir esse curso, temos que o Ministério vai ainda dizer não ainda, né? Incluindo encerramento imediato de cursos de doutoramento não autorizados. Então são dois das universidades públicas, duas universidades, que não vou dizer o nome, mas duas universidades cá que tinham doutoramento e agora de repente tem que encerrar. Então agora há muita discussão a nível interno. Por que que os motivos de encerramento? Por que que não, o motivo? Porque, como eu disse, às vezes a nível nacional nós ainda confundimos um pouco a formação com a produção de quadros superiores, né? Portanto, uma coisa é formação, outra coisa é produção. Chegando ao momento em que todas as instituições de ensino superior querem produzir pessoas, então aí preocupamos com qualidade e por causa disso é que, portanto, dá um pouco pausa ali para refletir e ver como é que melhorar a formação. Depois, segundo ponto é que nós não temos professores de carreira. Professores de carreira aqui é de regime carreira, sobretudo a nível nacional. Nós só temos na UNTL, mas a nível nacional, 19 instituições de ensino superior, não temos professores associados, auxiliares, não temos catedráticos. Toda a gente é doutorado,
termina o doutorado, mas não está integrado em regime carreira. Só na UNTL tem algum regime carreira, por isso é que se pudesse começar, era para começar programa doutoral na Universidade da UNTL e não em outras universidades, né? E depois, terceiro ponto é que a qualidade dos cursos de primeiro e segundo ciclos que nós temos até agora, qualidade. Se em outros países falam de bom, excelente, nós temos muitos cursos avaliados em nota C, suficiente. Suficiente por causa disso. Nós, quando entramos, operacionalizamos um curso, não tem a nota no início. É só o governo decide se dá licença ou não dá licença com base nas observações preliminares. Por isso, no final, na acreditação, podemos ter C. Então, temos muitos Cs no curso inicial de primeiro ciclo. Então, tem um pouco de dúvida se abrimos um curso superior com grau de doutoramento. Então, temos que repensar. E os motivos de autorizar os cursos internacional, de Inter, é porque nós acreditamos e também o curso vem com a aceitação da CAPES, sobretudo Brasil. Brasil, das universidades brasileiras, vem aqui com o que classificação boa de CAPES. Boa, a CAPES permite isso. Por isso é que eles vêm implantar aqui cursos que são dessas universidades, mas nós temos alunos e alguns dos nossos professores estão envolvidos, mas o diploma é das universidades brasileiras, né? Então, e o programa pode funcionar offshore. Offshore significa funciona aqui, os professores às vezes vêm e vão e distância, os nossos estudantes também às vezes vão para o Brasil, já foram uma vez, e com isso, no final de 3 anos, com tese feita, e recebem diploma da universidade, das duas universidades, que é Mackenzie, em letras, ou da Universidade de Santa Catarina em termos de educação, na área de educação. Isso é exemplo, eu já estou quase terminando, só falta mais dois slides para falar rapidamente. Isto é um exemplo de doutoramento interinstitucional e internacional. Exemplo de transnacional. Um programa de pós-graduação transnacional. Não vou falar mestrado, porque mestrado que está a funcionar nas nossas universidades, nós conseguimos gerir, significa o diploma é nosso. Estou a só referir àquele que é diploma é dos outros, mas funciona cá no nosso país. Isto só está a acontecer com o programa de doutoramento. Programa de mestrado, nós conseguimos ver isso com docentes dos outros, das universidades parceiras, mas o nosso diploma. Então está aqui, a diferença está no diploma atribuído, que no doutoramento, desta vez, não é nosso diploma, nem é conjunto, é diploma lá fora, da universidade fornecedora, né? Então, nós temos dois DINTERs, cujo diploma será atribuído para a Universidade Mackenzie, como eu disse, e também a Universidade de Santa Catarina, que foi oficializado apenas neste mês, dia 8 de abril, e com presença do ministro e com presença da Embaixada do Brasil. Então, estes dois cursos DINTER são autorizados a nível nacional. Só são dois. Em Timor não há mais. Só são dois. E isso é um exemplo de um programa transnacional que nós começamos a ver, ter, né? Temos vários desafios. Eu acho que é por causa do tempo, nós até, às vezes temos muitos desafios porque nós não estamos à vontade, com muito. Nós não temos aquela cultura de ter orientação à distância. Depois, ainda por cima, muitos dos nossos estudantes têm problema em línguas. A língua portuguesa, mesmo sendo língua oficial, nem todos falam fluentemente aqui, muito menos para a escrita científica, né? Então, isso são desafios perante um programa de Inter em que os professores estão no outro lado e os estudantes estão cá, e para a orientação nem sempre é fácil, sobretudo quando os meus estudantes não estão ainda a escrever cientificamente, não temos ainda esse hábito como os outros têm em outros países, né? Então, isso são desafios de forma geral. Há outro modelo, estou quase há outro modelo sugerido, agora é com Portugal. Portugal sugeriu, quando falamos sobre cursos para estudos ambientais, falamos como a rede chamado REALP. Rede Realp, tem ali o professor Miriam e tem a professora da Évora, a professora Manuela da Universidade de Évora. Eles também, eles da rede tiveram uma experiência com São Tomé, não é Cabo Verde, em que podem implementar um programa de doutoramento num país, num determinado país. O diploma é da universidade desse país, mas os professores são da rede, ou misturados com universidades, docentes da universidade local, né?
Então, o modelo é o que eles sugeriram é isso. Portanto, para ter um curso que nós é que vamos dar diploma, mas todos nós trabalhamos em conjunto na UNTL para depois criar esse programa. Ainda não começamos, ainda é uma proposta, tem que ir ao ministro e já foram falar com o ministro, mas ainda não é, né? Ainda não está em vigor. Tendo tudo isso, aconteceu em sucesso em Cabo Verde. Tanto em doutoramento em gestão política ambientais na Universidade de Cabo Verde e eles sugeriram replicar em Timor, que para o Entel eu acho que não há problema, porque nós temos recursos, temos 38 professores associados, que alguns são da área dessas áreas de gestão e ambientes, né? Mas outros a nível nacional não há. Mas não, a nível nacional, outras universidades não têm ainda essa condição, né? Mas era para seguir esse exemplo e dá para replicar, né? Dando tudo isso, eu não vou ler tudo isso, é a diretriz agora, o que o governo quer é isso. Primeiro, eles fecham os doutoramentos, eles, quer dizer, o nosso governo quer suspender, encerrar um pouco doutoramentos que existem, que não têm condições, né? E então, agora, a única forma, a única diretriz é arranjar este tipo de modelo de programa doutoral, né? Criamos uma escola doutoral, mas com os modelos offshore, significa com aquela experiência com o Brasil, ou uma experiência como sugerida agora pelo Portugal através de Rialp. Então, por causa disso é que foi formado um órgão chamado CUIS, que é a comissão onde que eu faço parte, para dar recomendações. Por isso, esta conversa, posso ouvir recomendações. Como é que nós vamos definir um programa de doutoramento transnacional em Timor-Leste? Que a diferença pode ser nós é que atribuímos diploma, em consórcio ou não, ou o diploma continua a ser de outras universidades parceiras, né? Por ser do Brasil, por ser da Malásia, né? E nós fomos visitar vários países no ano passado, né? É um tema que nós agora discutimos muito e nós também na Ásia temos referência à Malásia. Muito, Malásia, eu coloco ali, sou Malásia, mas nós também queremos da Europa e de Brasil por causa da língua oficial, né? Não é só ter programa de doutoramento e toda a gente formado doutores, mas depois a língua portuguesa vai para trás, né? Então temos esse dilema entre ciência e língua, né? Então, chegando aqui que nós queremos um doutoramento transnacional em Timor-Leste, mas para ficar mais eficiente, para ser mais eficiente, nós temos algumas divergências a nível nacional, que é língua de instrução, áreas de formação, formas de colaboração e operação e tipo de diplomação. Isso parece muito simples, mas para a nossa realidade, quando nós colocamos a língua em questão, isso parece uma coisa grande, porque nós vamos optar vamos dividir, né? Um grupo vai para inglês, outro grupo vai para português, quando a língua portuguesa ainda não é consolidada como língua oficial, né? E as vias, a forma que é mais correta, é mais viável para seguir, há pouco eu já referi, não vou repetir, é seguir, continuar com aquela experiência com o Brasil, que vamos apostar no programa de doutoramento transnacional offshore, o programa de outros países operacionaliza em Timor, pois nós ajudamos na gestão, ou é o nosso programa, vamos dar o diploma, só que vamos usar os recursos conjunto, recursos das universidades parceiras, podemos funcionar em consórcio. E só que cada via tem problema, né? Tem desafios. Desafios que se funciona em offshore, o programa é totalmente do parceiro, a qualidade por ser garantida, porque em princípio optamos por um parceiro que tem qualidade nos seus cursos, né? O desafio que está no dilema entre a língua de instrução e a língua oficial. Se nós focamos muito, se os brasileiros, o Brasil não investe, Portugal não quer cá, vamos só investir na Ásia. Então, em princípio, o programa vai correr em língua inglesa, né? Isso a lei também permite, mas até onde nós balançamos a língua oficial, a língua instrução, porque português em Timor ainda não é português como no Brasil ou em outros países da CPLP, porque nós muitas vezes ainda é língua de esforço e não língua de conforto. E para finalizar, se optamos por ter um diploma nosso,
um exemplo já foi, tanto de outras universidades que queriam fazer isso, foram feitas. Portanto, o governo suspendeu, por causa de nós não termos condições. Mesmo assim, se isso acontecer, melhoraria a nossa visibilidade, porque até agora, a nível nacional, nós não entramos ainda em rankings internacionais para classificar até onde uma das universidades timorenses poderia estar, né? Mas seguindo aquele modelo aplicado pela Real na Universidade de Cabo Verde, se isso for bem pensado e bem feito, eu acho que poderia decorrer de forma adequada, sem comprometer a qualidade, né? Eu acho que eu cheguei ao fim, eu tentei falar rápido para não comprometer o tempo de discussão, mas o que é que tentei transmitir, para terminar, é só dizer que nós em Timor-Leste, nós agora temos um pouco de desafio em criar cursos de doutoramento. Criar cursos de doutoramento, porque as nossas condições ainda não permitem. Então, há duas opções, que é, primeiro, colaborar com os outros, e os programas são deles, diploma é deles, os alunos são nossos. Depois, os nossos doutores formados, quem tem doutoramento, ajudam na coorientação das teses, porque nós também, a nível nacional, muitos não têm experiência de coorientar uma tese de doutoramento. Então, todos nós vamos pela primeira vez, então vamos comprometer um curso de doutoramento de qualidade, né? Outra via é, como acabei de referir, trabalhar com uma experiência já implantada em outros países como Cabo Verde, trabalhar com o nosso atribuímos diploma, mas em termos de qualidade de ensino, orientação, tese, é garantida pelas universidades parceiras. Eu acho que isso é que eu queria transmitir. E se tiverem, por exemplo, melhores sugestões para a nossa realidade, em termos de programa doutoral, seria muito bem-vinda, porque nós queremos também opções ou sugestões da comunidade CPLP. Porque até agora nós visitamos mais países da ASEAN, e parece que como aqui mais perto, em termos dos custos, também muito acessível, será, mas também depende da área, né? E queremos ouvir mais do CPLP, porque antes de falarmos muito, já temos Brasil aqui. Brasil já investiu dois Dinters, significa vamos ter mais de outros países da CPLP. Eu acho que é só isso que eu queria transmitir. Obrigado pela atenção, e qualquer coisa podemos discutir mais. O que é que eu consegui transmitir era só isso que eu consegui. Se não foi completo, então posso fazer isso noutras alturas, noutros momentos. Obrigado pela atenção. Então, de Muito novo, obrigado. ao professor Nobre, terminei. Muito obrigado, professor Samuel, por essa comunicação. Eu tive a oportunidade de visitar Timor-Leste por duas vezes, e noto, desde a última vez foi em 2018, e agora estamos em 2025, noto uma grande mudança, um grande crescimento. Estão de parabéns pelo trabalho que estão a realizar em Timor-Leste. Continuem assim. Ah, Como disse no início, nós temos duas ilustres convidadas, a professora Juliana Kanga, da Universidade de Luanda, e a professora Dora Maria Ramos Fonseca, da Universidade de Aveiro. Ah, Quem quer começar? Professora Juliana ou professora Dora? Quem quer começar entre vocês? 10 minutos para cada. Deixa para a professora Dora começar. Ai, assim, sempre a professora Juliana começar, mas muito bem. Então, obrigada por dar a palavra. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Foz, o professor Marcelo Bizérrio, o colega, o coordenador do eixo da qualidade do ensino superior, professor Adolfo Caldeirão, o professor Nobre Santos, que assumiu aqui o papel de moderador, os meus queridos colegas, e também a colega professora Juliana Kanga, e de uma forma muito especial o curador, o senhor vice-reitor, o professor Samuel Freitas, da Universidade Nacional de Timor-Leste, e todos os presentes, naturalmente. Esta conferência da implantação dos programas de pós-graduação transnacionais em Timor-Leste, oportunidades e desafios, eu gosto particularmente do texto porque estamos mesmo em presença
de um trabalho muito interessante, a qual já começo já por dar os parabéns, de um sonho, de uma grande transformação que se pretende para o próprio ensino superior. E que tem aqui de facto oportunidades e desafios. Eu vou concentrar-me precisamente nestas palavras, penso que são aquelas que nos remetem para o futuro. E claro, obviamente que temos muitos desafios. O trabalho já percorrido revela que há de facto muito trabalho feito, que já solidifica aqui uma base para a reflexão e para novos caminhos, eventualmente, e tudo se faz no caminho, não é? E também outro aspecto que eu queria salientar é, de facto, essa conexão com outros no mundo exterior, as redes de trabalho. Penso que aqui vão assumir um papel central, já assumiram, inicialmente com os colegas do Brasil, por exemplo, mas assumem, de facto, cada vez mais nós pensamos que é, por exemplo, através dos processos de internacionalização, e como todos sabemos aqui, a internacionalização tem várias facetas, não é? E uma delas é precisamente esses trabalhos em rede entre universidades, entre docentes, entre investigadores, que levam a caminhos mais ricos para todos, não é? Cada um no seu ritmo, cada um na sua posição, no seu estado, mas leva de facto a uma riqueza conjunta, ao desenvolvimento conjunto. Esta questão das redes torna-se central, como acabei de dizer, e quando o professor Samuel refere a algumas questões que são, digamos, alguns constrangimentos que depois podem tornar-se em desafios, evidentemente que nós quando encontramos uma barreira, um obstáculo pode transformar-se em desafio, como, por exemplo, as questões da cultura académica, a falta até de alguma articulação entre o ensino, a pesquisa, a extensão, os próprios processos de investigação, que o professor Samuel também identificou até em outros trabalhos, como também a dar os primeiros passos, as questões da carreira, que são absolutamente centrais, e, portanto, todos esses obstáculos ou limitações, constrangimentos, podem, de facto, transformar-se e são, ao mesmo tempo, grandes desafios. Eu gostava de referir, enquanto alguma experiência, e porque tenho pouco tempo, de algum trabalho que, por exemplo, a Universidade de Aveiro tem feito com os colegas em Angola, nomeadamente ao nível da formação de professores do ensino superior, num trabalho horizontal, um trabalho com equipas da Universidade de Aveiro, neste caso particularmente do meu departamento de Educação e Psicologia, e concretamente com objetivos mais específicos dentro da área da educação. Contudo, esse protocolo teve muito sucesso. Desenvolve-se naquela perspectiva, numa perspectiva muito horizontal. Portanto, nós vamos e trabalhamos com os colegas do ICHED, Willa, Luanda, Cabinda, vários no território, e trabalhamos em parceria com esses colegas, projetando todo o trabalho a desenvolver nos cursos, nos vários cursos, também em mestrado, em doutoramento. E o trabalho, as aulas são dadas, são lecionadas com os colegas de Angola e com colegas da Universidade de Aveiro. As orientações também são conjuntas, todo o trabalho é programado em conjunto. E, portanto, é o próprio ICHED, os ICHEDs das várias localidades que, portanto, atribuem o certificado de habilitações com, evidentemente, a nossa colaboração. Portanto, depois, mais tarde, se tiverem alguma curiosidade mais específica, podemos, em outros momentos, falar desse grande sucesso que tem sido este protocolo neste caso, Angola. E claro, com certeza, com os colegas do Brasil também há outras realidades e outros exemplos muito interessantes. Portanto, o que eu gostaria aqui de salientar, para além do exemplo, e que mais tarde podemos voltar a falar em outros espaços, é que de facto queria deixar aqui a nota que é através deste espaço de internacionalização
e do trabalho em rede, que podemos ampliar não só o trabalho ao nível da formação, da lecionação, nos vários cursos, na criação de cursos conjuntos, com muitas vezes dupla certificação, etc. Isso está em curso em todas as universidades, está em desenvolvimento. Faz parte dos planos ao nível de internacionalização e também da nossa universidade, mas sobretudo ao nível das redes de pesquisa. Eu penso que as redes de pesquisa, e esta Academia Forges, penso que numa última reunião nós também pudemos perceber que há aqui um campo que se abre de possibilidades de redes de investigação, vão necessariamente contribuir para ampliar essas energias, essa qualidade que está obrigatoriamente na base do ensino superior e, portanto, reforçar redes de investigação internacional entre os nossos países torna-se absolutamente central. Eu gostaria muito de continuar a ter esta conversa, mas sei que tenho pouco tempo e queria só salientar, dar mais uma vez os parabéns ao professor Samuel pelo trabalho que já desenvolveu com os colegas, e ao mesmo tempo que o partilha, dar-nos a possibilidade de conhecer e de relançar para novos desafios conjuntos. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, Dora Fonseca, pelos comentários. Professora Juliana Kanga, Bom convido dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas intervenientes nesse processo de troca. Só a conversa já é uma conversa transnacional, não é? Estamos em vários polos discutindo questões que têm a ver com as nossas instituições, queramos sim, queramos não, porque estamos a falar em rede. Cumprimentar o professor Marcelo, que está nos acompanhando, que é o presidente da Forges. Agradecer ao professor Calderon, que me convida para poder fazer parte desta conversa, que muito me agrada. Bom estar aqui trocando ideia. O nosso amigo Nobre, sempre vibrante e presente nas atividades da Forges, e o nosso vice-reitor, que nos brindou aqui com a experiência de desafios em Timor-Leste, que acabamos aqui de ouvir, que são muitos desafios que assumiram, mas há avanços também. E são avanços que eu, na minha perspectiva, como o professor colocou, que estão sendo marcados alguns passos com alguma cautela, não é? Alguma cautela de poder compreender o que é melhor para o contexto de Timor-Leste. Então, ela levanta aqui os problemas, apresenta os desafios, mas no final ele fecha dizendo o que será melhor para Timor-Leste. E com isso ele traz o debate para nós, para podermos refletir em conjunto, não é? Darmos as nossas posições e direcionarmos, e Timor-Leste escolher qual é o melhor caminho. Eu acho que quando a professora Fonseca falava da questão horizontal, às vezes são os problemas que nós encontramos nesse processo de cooperação, que às vezes não há o processo horizontal, há um processo vertical, não é? Então é preciso nós refletirmos isso. Nós queremos evoluir, nós queremos ir para frente, mas o que nós queremos localmente, não perdendo de vista o global, não é? Então, o professor Samuel ele trouxe isto para nós de forma muito clara, dentro dos desafios que tem, dentro da perspectiva que eles querem atingir, mas eles querem compreender como fazer isto para que eles tenham um perfil que seja um perfil que responda às demandas do Timor-Leste, não é? Então, isso daí foi muito importante e ele deixou isso daí bem calcado, não é? E ele traz a questão da língua como uma questão de barreira. Qual é a língua a optar? Será que será a língua inglesa ou será a língua portuguesa?
já que Timor-Leste ainda não tem uma fluência muito grande em termos de língua portuguesa. Então, esse é um grande desafio, não é? Que nós cá por trás poderemos ajudar também a encontrar esse caminho, olhando para as nossas experiências, qual é a melhor opção a fazer, essa quebra da barreira linguística, se será a língua portuguesa ou será a língua inglesa, para poder então avançar nesse processo da graduação, pós-graduação e ter um ensino de qualidade. E a outra questão que vou me agarrar na professora Fonseca, falou muito bem, que não tem uma outra forma de fazer a não ser a internacionalização. A rede ele vai jogar um papel muito grande nesse processo, esse processo de troca. Nós somos uma universidade nova, que é a Universidade de Luanda, temos praticamente 3 anos de existência, não é? 4 anos já no estatuto, ou 5 anos no estatuto, mas logo de primeira nós partimos, como eu costumo dizer, a desbravar o mundo em busca de parcerias. E o nosso reitor, ele levava uma palavra: o papel é bom ser assinado, mas o papel ele não faz milagre. O que faz toda a mudança é a troca entre as pessoas. Os pesquisadores dos ambos lados que estão assinando o papel, sejam pesquisadores, sejam profissionais administrativos, é que tem que haver a conexão para que aquela cooperação possa ter mobilidade, não é? E o professor Samuel nos trouxe aqui a experiência do Dinter que estão tendo com Mackenzie, que estão tendo com Santa Catarina, onde está havendo alguns resultados, não é? Então, isso é muito importante. Então, são as pessoas que fazem a diferença em termos de cooperação. Então, tendo redes dessa forma, tendo essas redes que há conexão, que conversam e que buscam saídas, isto é muito importante. A questão da qualidade ela é muito importante. E o professor Samuel falou muito bem, que para ter qualidade é preciso que haja investigadores, preciso que haja professores que sejam de carreira. Então, esse é um desafio também que eles enfrentam lá, que a maioria não são de carreira, e é preciso que haja políticas públicas para que possa propiciar a esses que já se doaram de boa vontade para que possam ser de carreira realmente, para que possam, então, trazer a mais-valia para a formação dos quadros. Eu vou trazer aqui uma experiência que nós vivemos, a professora Fonseca falou da experiência que estão tendo lá, não é? Em Angola, dos ICEDs, não é? Nós tivemos a experiência com a Paula Francinete, um mestrado que já está a terminar, e que nós tínhamos pares pedagógicos. O que é pare pedagógico? Numa única disciplina, tinha o docente de Angola e tinha o docente também de Portugal. E esses docentes ministravam a mesma disciplina. Uma trazendo o contexto teórico, a experiência teórica, e a outra trazendo o contexto local, para poder, então, fazer a contextualização da teoria para a prática. E isso funcionou muito bem. Então, eu acho que esse daqui pode ser uma das saídas também, nessa questão de inter que vocês estão tendo, né? Tendo essa troca de pares pedagógicos para que possam ter, então, a teoria e o contexto andando juntos nesse processo de construção de pós-graduação. Eu teria muita coisa para falar, eu acho que temos algumas pessoas que estão nos assistindo, que vão querer colocar algumas questões, não é? Para ganharmos tempo. Então, eu acho que essas são as minhas colocações que eu deixaria. Termos em atenção a questão da rede. A rede é uma questão privilegiada para a internacionalização das nossas instituições, que é muito importante. Ver a questão de que rumo tomar
o Timor-Leste, se bem que vão buscar ajudas, mas tem que ver o local, o que atende à demanda nacional, isso é muito importante. A questão de pares pedagógicos, não é? E a questão da carreira daqueles que vão, então, formar esses profissionais que vão trabalhar para Timor-Leste. Eu paro ainda por aqui para podermos, então, dar tempo às pessoas que queiram colocar alguma questão. Muito obrigada, doutor Nobre. Muito obrigado, professora Juliana Kanga, Todos pelos estão online. comentários. Agradecia aos que estão em linha para silenciar os microfones. Professor Samuel, nós tivemos aqui 2 momentos de comentários. Comentários relacionados com a exposição que fez. Se tiver algo a dizer, este é o momento, podíamos reservar 3 minutos para isso. E aos que estão em linha, caso queiram colocar alguma questão, podem fazê-lo através do chat. E se forem observar o chat, onde encontrar um documento aí posto pelo professor Adolfo Caldeirão, que é sobre o nosso eixo qualidade no ensino superior, do Fórum de Gestão no Ensino Superior nos países e regiões da língua portuguesa. Então, estamos aqui no eixo qualidade no ensino superior, no nosso primeiro evento do ano 2025. E nesse documento, onde encontrar as atividades planificadas para todo o ano, e, em particular, queria chamar a atenção e convidar-vos para estarem conosco na nossa 15ª Conferência Forges, a ter lugar em Timor-Leste, num evento conjunto entre a Associação Forges, a Universidade Nacional de Timor-Leste, a Universidade de Dili e a Universidade Católica Timorense. Essas 3 universidades de Timor-Leste são as co-organizadoras da 15ª Conferência Forges, a ter lugar em Dili. Professor Samuel. Obrigado, professor Nobre, e agradeço muito os comentários das professoras, professora Dora e professora Juliana. São também, sobretudo, experiências partilhadas, e porque, para dizer sinceramente, nós, até nível mestrado, nós não temos problema. Então, se olhamos para a organização, a gestão de cursos de pós-graduação, até nível mestrado, não falo apenas da UNTEL, mas falo de outras universidades, instituições de ensino superior em Timor que oferecem cursos de mestrado. Nós não temos tido muitos problemas em termos de gestão e operacionalização, mas não quer dizer que operacionalizamos com qualidade, porque a qualidade a nível nacional é avaliada pela ANA e, às vezes, o valor em Timor, quando dizemos que um curso está de qualidade, significa que tem que ter aquela classificação A. E nem sempre isso é que nós obtivemos a nível nacional para cursos de mestrado, mas a sua operacionalização, incluindo a rede, incluindo colaboração em rede, e lecionação conjunta, nós não referimos, isso nós ainda não temos. Tipo pares pedagógico não é ainda uma prática para mestrado. Nós, às vezes, recorremos mesmo a um docente para dar uma disciplina sozinho, sozinho, mas para nível mestrado, e essas docentes normalmente vêm das universidades parceiras, né? Por exemplo, na UNTL temos um curso de Direito em que a sua personalização precisa de muitos docentes da Universidade de Coimbra. E também temos mestrado em matemática, recorremos muito a professores de Portugal, de Porto, do Porto. E depois também há cursos de outras universidades a nível nacional, de outras instituições que recorrem também a parceiros na Indonésia e também na outra região
asiática, né? É só para dizer que a nível de mestrado nós não temos problemas, mas a nível de doutoramento é que nós de facto temos esses desafios e por isso é que acomodo muito positivamente os inputs das duas professoras. E o que é que nós até agora temos mesmo para dizer que sozinho temos muito problema em andar, sobretudo em ciências não experimentais. Aqueles cursos que lidam com laboratórios, lidam com análise, não dá para operacionalizar para já, a não ser que fazemos investimentos assim repentino e investimento brusco ou muito intenso nos primeiros anos, né? Mas para aqueles cursos que são ciências, educação, porque em Timor-Leste o que é que nós precisamos muito é elevar o grau dos professores dos professores que têm um background em educação. Porque nós temos para ir a nível nacional, para ir 2.000, se não me engano, cerca de 2.000 professores não têm grau de doutoramento. Não tem, precisam de ter grau de doutoramento e não podemos mandar tudo para Portugal ou para o Brasil para frequentar cursos de doutoramento porque o custo também é muito elevado. E por isso é que pensamos em trazer cá e para esses cursos dá para realizar uma forma de colaboração internacional, internacionalização através de redes. Por isso é que há pouco expus uma experiência e também uma proposta de outro grupo para fazer dois modelos de doutoramento internacional, colaboração, doutoramento transnacional em Timor-Leste, acomodando com certeza todos os inputs há pouco reveladas ou ditas pelas professoras, né? Mas para aquelas áreas que precisam mesmo de laboratórios, nós não conseguimos, porque falando de pesquisadores, nós em Timor, nós dizemos que todos nós somos pesquisadores. Mas é muito difícil, muito difícil classificar-nos como cientistas, nem chegamos àqueles níveis, porque nós não temos um sistema de governação de pesquisa. Ou seja, não há classificações em termos de revistas, até uma coisa chamada revistas indexadas também é um conceito ainda não muito bem implementado em Timor, e a nossa lei, o decreto-lei, exige que tem que haver os pesquisadores, professores de carreira, e para haver além de não haver ainda pesquisadores de carreira, investigadores de carreira, e além de professores, faltam também esses centros de pesquisa onde operam pesquisadores, e nós raramente somos cientistas. Em áreas diversas somos cientistas. Então, se cientista é muito importante para um curso de doutoramento, nós ainda não estamos nesse nível, sinceramente, para dizer, porque não há como medir, para dizer que temos cientistas em Timor-Leste, a não ser que somos ainda pesquisadores em aprendizagem, né? Então, só para terminar, dizendo que, apesar de termos experiências bem-sucedidas nos cursos de mestrado, no doutoramento ainda não conseguimos, e a nível nacional tem pontos de divergência. É só para dizer que a língua é um desafio muito difícil, porque a nível nacional, os outros pensam que nós somos muito unidos na consolidação da língua portuguesa. Mas por causa, na prática, ainda precisa muito investimento, então, às vezes colocam as pessoas em investir, cada um escolhe uma língua. Portanto, quando escolhe, muitos vão escolher inglês e alguns vão escolher português. Se isso é bom ou não, para a consolidação da língua portuguesa, não é bom. É por causa disso. Então, a questão para Timor não é só ciência, formar doutores, mas formar doutores que sabem português. Sabem português, depois sabem inglês. Então, inglês, saber português é uma oportunidade, porque em inglês todos nós podemos saber e sabemos, né? Mas nós já investimos durante muitos anos, 25 anos, queremos consolidar a língua portuguesa. E a nossa lei exige isso, e a nossa Constituição. Então, se aparecem mais desafios no programa doutoral em que vêm essas opções, porque nós também vamos entrar na ASEAN, até onde nós vamos, não perdemos a língua durante o programa de doutoramento, né? Então, a nossa colaboração não só ajuda a formar doutores, mas formar cientistas, mas formar também doutores capazes de defender a língua portuguesa, né? E português, aqui, para terminar, o nosso português continua a ser língua de esforço e não língua de conforto. E enquanto na Angola, em Brasil, já é língua de conforto, língua de ciência.
Então isso faz diferença, então, nestes programas de doutoramento, porque formamos quadro mais alto. Portanto, é o doutor, e esse doutor timorense tem que saber português. Quando não sabe português, é muito difícil, porque como é que vamos consolidar para frente? Portanto, obrigado pelos inputs das professoras. Para já, isso é que eu digo em relação aos comentários. Muito obrigado, professor Samuel. Estamos a caminhar para o fim deste evento, cujo tema ainda não encerramos, implantação dos programas de pós-graduação transnacionais em Timor-Leste, oportunidades e desafios. O professor Samuel disse coisas muito interessantes, aliás, todos disseram. Eu queria, em jeito de encerramento, retomar alguns aspectos. Vou mesmo começar pela questão da língua portuguesa. A pergunta é se é, de facto, conforto para Angola e Moçambique, considerando que nos nossos países, Moçambique, Angola e, no caso de Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, temos também a Guiné-Bissau, com muitas línguas. E a questão da língua é um grande desafio para todos nós. Nós temos o ensino, a promoção no trabalho, a promoção na sociedade, associada muitas vezes à questão da língua portuguesa, não é? E nem todos falam a língua portuguesa, nem todos dominam a língua portuguesa, e ela, para além de ser esta língua oficial, é também uma língua de exclusão, claramente. Exclui todos aqueles que não a dominam, todos aqueles que não a falam, porque se você fala uma língua, no nosso caso, de natureza banto, dificilmente você ascende para posições altas na sociedade. É como se você não tivesse estudado. Então, eu penso que um dos caminhos, e nós temos exemplo aqui perto, temos o Zimbábue, temos a África do Sul, em que, e Moçambique também já começou a promover a sua educação primária, usando as línguas nacionais, algumas línguas nacionais, que é para a integração do aluno na escola. Porque está a ser muito difícil integrar o aluno nas primeiras classes, aquele aluno que não sabe falar a língua portuguesa, que quando chega à escola, ele sofre bastante, porque praticamente não entende o que o professor está a falar. Mas encontramos situações também, apesar do professor primário, na sua maioria, ser pessoa formada, capacitada, muitos não têm um nível de instrução na língua portuguesa que nós possamos considerar de domínio da língua portuguesa. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que um dos desafios que nós temos também é estudar as possibilidades nos nossos países de realizar um ensino nas línguas nacionais, até porque não o ensino superior. A ciência não deve ser feita apenas através da língua portuguesa, a língua inglesa, do espanhol, do francês. A ciência pode ser feita através das nossas línguas. Então, é um grande investimento que nós teremos que fazer nos nossos países, de modo a podermos dar lugar, darmos espaço a essas pessoas que não falam português e, se calhar, nem querem falar português, que não lhes interessa. A questão dos cursos e também da criação das universidades, institutos, eu reparei que há muita semelhança nos nossos países. Aliás, nós que estamos no eixo de qualidade, que temos trabalhado com as agências reguladoras do ensino superior nos nossos países, sabemos que eles cruzam informações que é para não termos muitas diferenças. E, por exemplo, uma das semelhanças é que, no caso de Moçambique, a acreditação dos cursos é feita pelo Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade. Mas o licenciamento é feito pelo Ministério do Ensino Superior, assim como acontece também em Timor-Leste. Nós temos apenas uma agência de acreditação dos cursos, vocês têm duas agências. O outro desafio em relação às agências, eu penso, é termos agências que não estejam
ancoradas ao Ministério do Ensino Superior. No nosso caso, a nossa agência, ela está ligada ao Ministério do Ensino Superior. Não é uma agência independente, não é uma agência livre de interferência, por exemplo, do poder estatal. Não é. O caso do Brasil, já temos alguma variação. Portugal também, temos as 3Gs. Então, nós temos que avançar nos nossos países para que em Angola também não temos uma privada ou independente do Ministério. Então, eu penso que no ensino superior temos que começar a trabalhar para que existam outras agências reguladoras que não sejam totalmente dependentes do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério do Ensino Superior, dependendo da designação que esses ministérios têm em cada um dos nossos países. Porque já estamos em Moçambique 14 horas e 18 minutos, já é noite em Timor-Leste, ainda é manhã no Brasil. Eu tenho o poder de declarar encerrado este evento, dar parabéns ao professor Samuel Freitas, agradecer a presença das professoras Juliana Kanga, Dora Fonseca, a presença do nosso presidente da Forges, Marcelo Bezerril, e um grande abraço ao nosso amigo, coordenador deste eixo Qualidade no Ensino Superior, o professor Adolfo Calderon. Em maio temos mais um evento e vamos estar todos ligados porque nós queremos este eixo a crescer. Agradecer a presença de todos que estão online e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Professor Nobre, parabéns pela excelente condução, né? Excelente o ritmo, pontualidade. Professor Samuel, muito obrigado. Né? Professora Juliana, né? Professora Dora e a todos os presentes. E até a próxima. Até a próxima.